E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Hoje vamos conversar sobre a importância do feedback do professor responsável pelo estagiário. É uma questão que realmente precisa ser conversada, orientada. Então, se você é responsável por algum estagiário, esse vídeo é para você. Se você é estagiário ou vai começar a estagiar, também esse vídeo é importante para você, tá certo? Hoje queria esclarecer e orientar algumas pessoas que realmente não entendem como funcionam. Eu vejo que na educação física é um tabu, né, um tabu porque eu vejo que os profissionais são um pouco soltos, os estagiários estão um pouco soltos, os protocolos e métodos, né, às vezes a pessoa acha que é só criar algum tipo de exercício para a pessoa ou para o aluno executar, e não é bem assim, tá? Existe uma literatura científica, existe um sistema que precisa ser aplicado, dessa forma extrair o maior teor do aluno ou do seu estagiário ou do seu professor responsável pelo estagiário, principalmente porque isso é científico, tá certo? Precisamos aplicar a literatura científica na sala de musculação, no estágio, tá certo? Então, vamos primeiro, tá? O primeiro tópico é o desenvolvimento pessoal. Quando o seu professor responsável ele vai dar uma devolutiva para você, com o intuito não só de criticar, não só de julgar, mas é com o intuito de conversar, aprimorar e fazer com que você entenda que precisa ser ajustado alguns detalhes. Dessa forma, você vai começar a desenvolver o seu eu profissional. Então, é importante você, como estagiário, abrir bem as orelhas para escutar tudo que o seu profissional responsável tem a dizer sobre você. Caso o seu professor responsável não fale nada com você, não dê uma devolutiva, um feedback, um retorno, infelizmente isso não pode acontecer, tá certo? Porque hoje eu percebo que os estagiários estão entrando na academia com o ego muito inflado, pensando que sabe de tudo, pensando que a internet, o Instagram, as redes sociais é como um aprendizado para eles, e não é bem assim, gente. Deve levar em consideração que ensino-aprendizagem de qualquer meio profissional, principalmente na área da saúde, só está embasada em literatura científica, artigos científicos publicados, tá certo? Se algum método, se alguma periodização, algum tipo de treino não está publicado e reconhecido de forma científica, é seguro que o estagiário, o professor, não utilize em sala de musculação, porque não faz parte da educação física, não foi analisado ainda, tá certo? Então isso se torna inseguro, né, para o aluno que vai executar algum tipo de atividade que você acha que pode porque viu no Instagram. Então isso está errado, tá certo, gente? Então, essas informações devem ser esclarecidas com o seu professor responsável, já que você é o estagiário, ou se você é estagiário, você precisa saber que a literatura científica está aí disponível para você entender como funciona, tá certo? Então, essas devolutivas, o professor responsável por você falando quais são seus pontos positivos, pontos negativos, o que você precisa melhorar, o que você precisa prestar mais atenção, né? Você precisa saber os seus medos, conversar sobre os seus medos. Por exemplo, existe estagiário que gosta e sabe treinar super bem um atleta, seja lá de futsal, por exemplo, tá certo? Mas quando a gente passa para uma gestante, já é diferente. Quando a gente passa para um processo de reabilitação, já é diferente, ele já tem mais medo, né? Então, esses pontos negativos, o profissional precisa reconhecer, conversar com o estagiário e atuar em cima disso, né. Então a gente sabe que se o aluno já sabe muito de algo, a gente precisa ir pelos outros lados que ele já não, lidera tanto, já não compreende tanto, para esclarecer e tirar esse medo do profissional, tá. Então isso serve para desenvolver o seu eu profissional. O segundo ponto é a correção e o aprimoramento. Se você está errando demais, ou se você não sabe como proceder a algum tipo de protocolo ou método na sala de musculação, os profissionais estão ali para te ajudar a esclarecer. Se você é estagiário, precisa de ajuda, chame seu professor responsável, se ele não estiver ali eh, a ponto para esclarecer alguma dúvida, chame o outro professor responsável, tá certo? Então, é importante você esclarecer e não levar dúvidas para casa, tá certo? Se você não sabe, pede para o seu profissional responsável lhe ensinar,
você está ali para aprender, você não está ali para contribuir, para somar. Claro que, obviamente, há uma troca, há uma intervenção por parte do estagiário na sala de musculação, mas a prioridade do estagiário ali é aprender com os profissionais já formados e ver a rotina e a prática profissional, tá certo? Então, isso é o objetivo principal do estagiário, tá bom? Então, se você é estagiário, você precisa aprimorar, aperfeiçoar, consertar tudo que ainda não está coerente na rotina profissional e você precisa melhorar. Isso quem vai melhorar junto com você, não é você sozinho, é o seu professor responsável. Então, se você sente necessidade de saber mais sobre treinos para a terceira idade, saber mais sobre treinos para lesão de LCA, se você sente necessidade de saber treinos adequados para pessoas que têm hernia de disco, se você sente necessidade de aprender mais exercícios para mobilidade de quadril, então tudo isso você precisa realmente tirar essas dúvidas e aprimorar com o seu professor responsável, tá certo? 3, segurança e confiança do estagiário. Quando você, que é responsável por estagiário, dá essa devolutiva, o aluno, o estagiário, ele compreende, né, que você está observando, supervisionando o trabalho dele, que ele realmente se sente acolhido, se sente abraçado, ele vai sentir que você está orientando de fato, né, tudo que ele faz na sala de musculação, então ele vai se sentir mais seguro de chegar para você, conversar e tirar todas as dúvidas possíveis, tá certo? Dando essa devolutiva, é importante que o estagiário também entenda que existem pontos fracos a serem melhorados, tá? Como eu falei no começo desse vídeo, os estagiários chegam com o ego muito inflado, pensando que o Instagram é a literatura deles e não é, gente. Instagram, redes sociais, Facebook, YouTube, não é literatura para estagiário de educação física estar aplicando em sala de musculação. O profissional de educação física precisa estar embasado na literatura científica. Sem literatura científica, não há método, não é aplicação para o aluno, tá certo? Isso não pode acontecer. Isso é regra, tá certo, gente? Então, quando há essa devolutiva para o estagiário, ele se sente mais seguro porque ele se sente observado. E quando ele se sente observado, ele entende que não pode passar qualquer coisa, não pode fingir que sabe sem saber, tá certo? Então, não pode mentir, não pode omitir. Então, ele entende que há uma regra, há um sistema a ser seguido, principalmente na ética profissional, tá certo? Então, esses são os 3 pontos positivos no qual o professor responsável pelo estagiário precisa entender, no qual também o estagiário precisa entender que ele não pode estar solto, ele não pode estar desdenhando do estágio, porque o estágio é um processo que ele vai aprender e principalmente ele tem um espaço para errar. Quando você passa a ser um profissional com um diploma, com a carteirinha do CREF, do conselho, esses erros não são mais tolerados e esses erros podem se tornar processos e você pode sim realmente receber um processo através de método que você criou da sua cabeça, que você pegou do Instagram, aplicou para o seu aluno, fora da zona de segurança dele, e esse aluno se machucar e te processar. Isso pode acontecer, tá certo, gente? Muito cuidado com isso, tá bom? Beijo. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tirar todas as suas dúvidas aqui nos comentários, tá certo? Até o próximo vídeo.